o Fux, o voto do Fux, vamos lá, na prática, na teoria é incrível, ajuda muito a imprensa, ajuda o debate público. A imprensa não ajuda nunca, porque a imprensa já tem a sua visão formada, vai pegar o voto agora que a gente sabe que a Carmen vai dar, e o Zanin vão usar esse voto para estampar suas manchetes e não o do Fux. Mas não importa. O voto do Fux qualifica o debate público. Ele é um voto técnico e um voto que consegue fazer com que as coisas, por exemplo, que eu venho dizendo aqui sem parar, elas não fiquem ecoando sozinhas. Pô, tem um juiz agora da Suprema Corte dizendo a mesma coisa que eu vinha dizendo há tempos. Pô, a minuta não faz sentido, não dá para você entender que haja um golpe feito pela palavra, não é assim que funciona, etc. A incompetência do STF, tudo isso que parecia que era uma loucura aqui da minha cabeça, agora tem um ministro da Suprema Corte falando. Então, isso é importante. Beleza. Mas, para o julgamento em si, é importante? Não, porque eles vão formar uma maioria para condenar o Bolsonaro. Então, é importante numa fase de recurso, porque a divergência do Fux permite o recurso para o plenário. E para os réus do dia 8? Bom, para os réus do dia 8 não muda nada também por enquanto. Sabe como mudaria a situação dos réus do dia 8? Porque os réus do dia 8 que já foram condenados com o entendimento de que o STF era competente para julgá-los. Então, vamos lá, se o Fux abriu agora uma divergência dizendo que o STF é incompetente para julgar o caso do Bolsonaro e dos demais réus, se isso vai a recurso para o plenário, veja só, é um voto agora que é minoritário esse do Fux, então ele vai perder. A maioria vai dizer o STF é legitimado, aqui é competente sim para julgar. Não tenho dúvida, a maioria da turma vai achar isso. O do Fux fica ali um voto isolado. Beleza, isso vai a recurso para o plenário? Vai a recurso. Por conta da divergência do Fux, vai a recurso. Tais embargos infringentes. Indo a recurso para o plenário. Se, e apenas se, o Fux conseguir ganhar a maioria dos seus colegas, e a maioria dos seus colegas disser realmente o STF é incompetente, se a maioria, hein? Não é a maioria da turma, a maioria do plenário no recurso. A maioria da turma a gente sabe o que vai acontecer, vai ficar com voto isolado. A maioria do plenário no recurso. Se essa maioria se formar favorecendo o voto do Fux, entendendo que há sim uma incompetência do STF, sabe o que acontece com o processo todo? É anulado. E volta para a primeira instância. E os réus do dia 8, como é que ficam? E aí é que é a questão. Se a gente tem uma decisão do plenário dizendo que o STF é incompetente, aí é que é o ponto. Enquanto o voto só do Fux disser isso, nada importa. Se a gente, no plenário a maioria disser a mesma coisa que ele, aí a gente tem algo muito relevante para os réus do dia 8. A gente vai ter aqui um acórdão, né, ou seja, uma decisão final do STF dizendo o STF é incompetente, e uma decisão final lá nos réus do dia 8 dizendo, olha, o STF é competente. Como é que dá? Para casos que são conexos, réus do dia 8 e réus do golpe. Num, o STF é competente, no outro, numa decisão final, o STF não é competente. Quer dizer, não dá, são coisas que estão conflitando para casos conexos. Nesse momento, os réus do dia 8, a defesa dos réus do dia 8 tem todo o direito e o dever de pedir uma revisão do julgamento. E cabe ou revisão criminal, ou julgamento por equidade, que a gente fala, ou seja, julgamento por equidade das decisões que estão conflitantes. Isso é possível. Então, vamos lá, mais uma vez, só para a gente pegar o caminho e ninguém se perder. Enquanto o voto do Fux é minoria, não importa nada, nem para o Bolsonaro, nem para os réus do dia 8. Vocês entenderam? Se o voto do Fux, que é minoria, num recurso ao plenário, se tornar maioria, se a visão dele sobre a incompetência do STF se tornar maioria, no recurso, aí a gente vai ter a possibilidade, não a possibilidade, é a certeza, não só de que o processo do Bolsonaro vai ser anulado e voltará para a primeira instância, como os réus do dia 8 poderão pedir revisão do seu julgamento, total revisão, e serem julgados novamente, ou as suas penas serem anuladas. Então, é muito interessante o caminho que a gente vai ter a partir do momento em que o recurso começar. Quando começa o recurso? Quando os demais ministros terminarem de votar. A expectativa é que termine logo, falta a Carmen, falta o Zanin e acabou. E aí as defesas vão
ajuizar, ou vão interpor o recurso, os embargos de declaração, depois que é só para esclarecer alguma confusão na decisão, e confusão ali não falta, depois os embargos infringentes, e aí se chega nessa situação que eu estou aqui comentando com vocês. Aguardemos.